E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram o clipe de abertura mostrando aí imagens de usinas hidrelétricas, as refinarias de petróleo, as plataformas de prospecção de petróleo, tudo dentro da questão da energia. Dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é as fontes de energia no Brasil. À medida que a sociedade cria condições melhores de vida, ou seja, eu tenho hoje uma matriz energética muito mais eficiente, com várias fontes de energia, possibilitando assim com que a sociedade tenha maiores velocidades em relação ao sistema de transporte, por exemplo, mas que também tenha uma melhor qualidade de vida em relação às suas moradias, por exemplo, na questão da iluminação. Hoje, a população mundial já tem acesso a uma série de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que facilitam a vida da sociedade. Mas para que esse estágio fosse atingido, a sociedade buscou as fontes de energia. Novas fontes, novas pesquisas visando o desenvolvimento dessas matrizes energéticas e, ao mesmo tempo, eu vou ter hoje a questão toda da geopolítica e da estratégia relacionada às fontes de energia. Um dos principais pontos em termos energéticos hoje diz respeito à questão do petróleo. De que maneira os países dependem ou não do petróleo? A partir da criação dos automóveis, ou seja, dos motores a combustão, o petróleo torna-se essencial para a sociedade, principalmente ocidental. E este combustível hoje está na pauta dos principais países, os países ricos, que consomem muito petróleo. Só que as fontes de petróleo estão localizadas em algumas áreas estratégicas, como, por exemplo, no Oriente Médio. Então, eu vou ter, obviamente, uma disputa por novas fontes e também por fontes alternativas no mundo. Aqueles países que não têm as fontes do petróleo, que hoje é considerado o ouro, digamos assim, dentro da questão energética, não têm essa matriz, na verdade, esses países não têm a questão do petróleo, vão buscar outras fontes e, ao mesmo tempo, vão buscar, através de pesquisas tecnológicas, encontrar algumas fontes de petróleo. Um grande exemplo é o Brasil, que até mais ou menos 1930 não tinha nenhuma tecnologia em relação ao petróleo e não sabia ainda quais as fontes principais desse combustível no território brasileiro. Então a gente vai ter a criação na sequência de uma empresa nacional, no caso a Petrobras, que vai, a partir desse momento, investir mais em pesquisas e descobrir novas áreas, fazendo com que, na atualidade, o Brasil já quase chegue ao estágio de autonomia em relação ao petróleo. O Brasil é quase autossuficiente, ou seja, produz quase tudo o que necessita em relação ao petróleo dentro do território brasileiro. Mas para que as nações atingissem um estágio econômico, um desenvolvimento econômico, a questão dos conflitos relacionados aos combustíveis, principalmente o petróleo, é um dos principais pontos. Principalmente porque as fontes de energia não estão concentradas em todos os lugares. Alguns países, como os Estados Unidos, não disponibilizam mais de grandes quantidades de fontes, como no caso o petróleo. Então, nós teremos na sequência, principalmente a partir de 1990, uma série de conflitos geopolíticos relacionados à questão do petróleo. É a chamada geopolítica do petróleo. Algumas áreas são emblemáticas nessa questão, principalmente no Oriente Médio. Alguns países como o Afeganistão, por exemplo, e o Iraque já sofrem com essas ações geopolíticas em função das grandes reservas e jazidas de petróleo existentes nesses territórios. E, ao mesmo tempo, nós teremos o quê? Uma série de ações dos governos dos países ricos pressionando estas nações que concentram as jazidas, as principais riquezas em relação ao petróleo, para que, de alguma forma, mantenham os preços estáveis ou até reduzam os preços em função da alta demanda das indústrias mundiais e a questão do consumo mundial relacionado ao petróleo. Dando sequência, então, vamos agora às formas de obtenção de energia. Mas e quais são as principais formas de obtenção de energia? Basicamente, aquelas atreladas ao extrativismo. Extrativismo mineral, extrativismo vegetal e o extrativismo animal. O extrativismo mineral é aquele onde, a partir de prospecções em relação a minérios, como carvão, como ferro, como alumínio, ouro,
as nações vão buscar esses materiais visando basicamente suprir as suas demandas, no caso industriais, ou para a geração de energia, no caso do carvão mineral. Países como o Brasil possuem grandes quantidades de jazidas de alguns minerais, como o ferro, por exemplo. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de ferro, exporta muito esse mineral, no caso. E, obviamente, que eu vou ter que ter toda uma logística em relação à forma de prospecção desses minerais. Pesquisas científicas em relação às principais jazidas, às ocorrências de jazidas, a partir de algumas pesquisas relacionadas às áreas de geologia, onde o governo vai incentivar essas pesquisas e vai, no período seguinte, criar as condições para a prospecção. Algumas áreas no Brasil são, dessa forma, prioritárias, principalmente no que diz respeito à questão do ferro, em relação ao quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, onde eu tenho grande quantidade de ferro exportado para o Japão e para os Estados Unidos, inclusive, e também na questão da Serra do Carajás, do projeto Carajás, onde eu vou ter uma das maiores reservas do mundo em relação ao ferro e em relação ao alumínio também. Mas, em relação ao carvão, eu vou ter algumas áreas de concentração, no caso do Brasil, principalmente na região sul, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí eu tenho toda uma questão geológica, o tempo geológico me diz que a formação do carvão ela ocorreu principalmente a partir da criação de florestas no passado geológico, há mais ou menos 200 milhões de anos atrás, e com a destruição dessas áreas eu tive a criação e a compactação de áreas onde depois eu tive a formação de uma rocha que hoje a gente chama de a rocha carvão, carvão mineral, que tem um alto poder de queima. Então é uma rocha extremamente viável na questão da energia, na questão da movimentação de energia, sobretudo termoelétricas no Brasil. Mas o carvão mineral vai trazer uma série de consequências em relação ao trabalho, por exemplo, nas jazidas. Em estados como Santa Catarina, o índice de trabalhadores com doenças relacionadas ao trabalho em jazidas, principalmente profundas, é muito grande. Casos de infecção nos pulmões, casos respiratórios, principalmente relacionado à toxicidade do carvão nas jazidas subterrâneas, e também na questão da poluição do ar nas proximidades. O ar em cidades como Criciúma é um ar extremamente poluído, principalmente em função da queima desse carvão e também da sua prospecção e lançamento dos dejetos relacionados ao carvão nos rios na região aí de Criciúma, Uruçanga, no estado de Santa Catarina. Outro mineral importante na questão do extrativismo mineral brasileiro é o ouro, que tem até hoje um grande valor de mercado. O Brasil tem algumas reservas importantes, principalmente nos estados do norte do país. Quem não lembra daquela questão toda da Serra Pelada, os garimpeiros buscando ficarem ricos da noite para o dia. A gente sabe que, na verdade, poucos conseguiram atingir esse objetivo, a maioria voltou com menos ainda do que quando chegou à Serra Pelada. A questão ambiental associada a isso, ou seja, eu tive uma área que foi praticamente devastada em termos de vegetação, poluição dos rios, principalmente por uma prática extremamente ofensiva em relação à natureza, no caso a questão do mercúrio. O uso indiscriminado do mercúrio acabou contaminando uma grande quantidade de cursos d'água, de rios, de lagos nas proximidades dessas áreas de prospecção de ouro. E eu também tive a questão da contaminação do homem a partir do mercúrio, ou seja, a população que trabalhava nessas áreas acabou consumindo a água contaminada. Eu tive uma série de problemas relacionados à questão da saúde dessa população e também, a partir da contaminação dos rios, uma mortalidade de peixes muito grande nestas áreas aí de prospecção do ouro no Brasil. A utilização dos principais recursos minerais no Brasil ocorre principalmente em função da industrialização. A utilização do ferro para a construção de chapas galvanizadas, utilizadas na indústria siderúrgica e mecânica também, construção de equipamentos metálicos, a própria questão do ouro relacionada à construção de joias e derivados, a questão do carvão utilizado como energia termoelétrica, nas usinas termoelétricas, produção de energia em usinas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente,
Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de utilizações para esses recursos minerais no Brasil e no mundo. O extrativismo vegetal é outra importante forma de obtenção de energia. No Brasil, nós temos uma grande utilidade, principalmente em relação à floresta amazônica, onde o aproveitamento desse extrativismo é muito grande e entra bem na questão hoje principal no mundo relacionada a um conceito de desenvolvimento sustentável, que é justamente aquele conceito relacionado às questões ambientais, ou seja, o homem não pode mais destruir a natureza, ele tem que pensar nas gerações futuras e tem que ter um uso mais racional para a natureza, para as prospecções, para os extrativismos. Na Amazônia, com o extrativismo vegetal, eu vou ter uma preocupação muito maior dos chamados povos da floresta, os indígenas, né, os seringueiros na Amazônia, que vão buscar, sim, o seu sustento de uma forma mais racional, uma forma mais harmônica em relação à natureza e vão, obviamente, gerar riquezas para aquela região, no caso, a região norte do Brasil. A produção em relação ao extrativismo, em termos de quantidade para o mercado, é uma produção pequena. Alguns extrativismos, como, por exemplo, a questão da seringueira, onde eu vou tirar o látex para a produção da borracha, vem perdendo espaço principalmente por uma concorrência internacional, sobretudo da Malásia. Então, os povos da floresta que vivem da seringueira, no caso, retirando o látex, estão perdendo, digamos, o seu poder de compra em relação ao passado. Hoje, as populações têm que migrar para outras formas de extrativismo, no caso, a produção da castanha do Pará, que é extremamente utilizada hoje para a produção de chocolates, para produtos relacionados à indústria farmacêutica. Então, eu vou ter que ter uma migração da população em função de critérios econômicos, a disponibilidade desses recursos e a concorrência de outras áreas produtoras no mundo. E como se dá o aproveitamento desse extrativismo vegetal? No caso brasileiro, eu vou ter hoje, inclusive, índices de exportação maiores em relação a alguns novos extrativismos. No caso, a gente vai ter hoje a questão do coco-babaçu, muito importante para a produção de sisal e derivados. A questão da castanha do Pará, que é exportada para países europeus e para o Japão. E também a questão do cupuaçu. É uma fruta típica da região norte que hoje é utilizada para a produção de chocolates. E uma questão importante dentro do aproveitamento é justamente até que ponto os povos da floresta, os grandes povos extratores desses cultivos, vão conseguir manter uma certa soberania em relação a esses cultivos. Para você ter uma ideia, a concorrência internacional é tão grande que o cupuaçu, que é originário da Amazônia, foi patenteado, foi, digamos, autorizado em termos internacionais por uma empresa japonesa. Então, hoje, esse cultivo não pertence mais ao Brasil, e aí ocorre, obviamente, uma disputa internacional por patentes, porque é um cultivo nosso, é um cultivo nacional, e que gera muita renda para os povos da floresta. Só que a questão da competição internacional em relação a esses cultivos é muito grande, e o Brasil é um dos países que detém, digamos, uma certa hegemonia em relação ao extrativismo. É um país que busca muito a questão relacionada aos povos da floresta, a questão racional da utilização desse espaço, e a Amazônia, por sua rica biodiversidade, apresenta uma grande quantidade de produtos que podem sair da floresta, serem exportados, inclusive, gerando renda, gerando riqueza para os povos que habitam a região norte. O aproveitamento dos recursos vegetais no Brasil vai, de alguma forma, ser acentuado a partir das empresas do setor de cosméticos e também do setor farmacêutico, que vão, obviamente, buscar na floresta amazônica grande parte dos seus recursos relacionados à produção dos principais produtos desses dois setores. Então, nós vamos ter, obviamente, os povos da floresta associados, muitas vezes, a essas empresas, criando cooperativas. E como, em relação à floresta amazônica, a partir de 1970, eu tenho uma grande migração relacionada também à questão da agricultura, o governo federal resolve criar algumas reservas extrativistas, visando, sobretudo, marcar esse território, delimitar as áreas das reservas, possibilitando assim que os povos que ali vão retirar os seus recursos façam, de alguma maneira, uma
e tenho, aliás, de alguma maneira, uma preocupação maior em relação à questão do uso racional do espaço. Prospectar de uma forma racional, não destruindo a natureza, e essa é uma das principais funções das reservas extrativas no Brasil. Mas, afinal, como funciona uma reserva extrativa no Brasil? Nós vamos ver agora um depoimento de uma especialista nesta área. Roda aí. As reservas extrativistas, elas começaram a ser criadas no Brasil desde 1990 e elas têm o objetivo, né, de compatibilizar a conservação da natureza com as características culturais de algumas comunidades. Então, elas foram criadas na Amazônia e também em outras regiões, mas apenas na área marinha. Então, na Amazônia elas já foram criadas no continente, né, em áreas de floresta, e no sul e sudeste somente em áreas marinhas, e no nordeste também. Quando você cria uma reserva extrativista, o IBAMA adquire essas áreas têm que se tornar públicas. Aí, após, é feito um contrato com essas comunidades para que elas possam utilizar de maneira sustentável os recursos não madeiráveis da área. Aqui na região sul, nós temos apenas em Santa Catarina uma reserva extrativista, que é uma reserva extrativista marinha e serve para auxiliar aquelas pessoas que viviam da coleta de moluscos e crustáceos. Então, essa atividade é regulamentada de modo que somente aquelas pessoas possam utilizar aquela área, evitando que venham pessoas de fora para também utilizar o mesmo recurso. Pelo depoimento da bióloga, nós podemos observar que as políticas do governo brasileiro vão, de alguma maneira, limitar a prospecção nas reservas extrativistas, tanto nas áreas de floresta quanto nas áreas marinhas. Então, a quantidade de pessoas que vão se utilizar desses recursos nas reservas é delimitada e existe uma espécie de contrato entre o governo e essas pessoas, visando o quê? Visando a manutenção do espaço, a questão da manutenção da natureza, visando, obviamente, aquele conceito de desenvolvimento sustentável, objetivando para gerações futuras uma melhor qualidade de vida e uma maior quantidade de natureza, se possível. Os recursos naturais no contexto ambiental não podem ser vistos sob a ótica do explorador, ou seja, da pura e simples apropriação privada de seus valores econômicos e não econômicos, sem considerações acerca da sociedade onde os bens estão inseridos, e nem sob a ótica puramente preservacionista que deseja sua intocabilidade. A apropriação dos recursos deve identificar as possíveis alterações nos diversos segmentos para que se mantenha o equilíbrio de valores, a equidade na distribuição dos benefícios e dos custos, tanto da apropriação como da conservação-preservação, e ainda que seja garantida a conservação dos estoques de recursos naturais renováveis em harmonia com o desenvolvimento econômico. O IBAMA vai mostrar, a partir do embate entre o desenvolvimento econômico e a questão ambiental, que os recursos devem ser prospectados de uma forma racional e existem, obviamente, leis e legislações ambientais que vão regular o uso desses espaços, no caso, em relação às reservas, em relação também às áreas que não são de reservas, objetivando a questão do desenvolvimento sustentável. Outra forma importante é o extrativismo animal, que no Brasil vai ocorrer principalmente em relação à caça e à pesca, em áreas, sobretudo marinhas, no caso da pesca, principalmente em função dos mercados associados, a questão do camarão, a questão da lagosta. Nós teremos uma grande frota de barcos, inclusive ilegais, sem nenhuma preocupação com a questão do trabalho, mas que vão abastecer as grandes cidades em relação aos peixes. No caso da caça, nós teremos, na atualidade, uma caça que é predatória, que não respeita as normas vigentes para esse tipo de prática e que
vão, de alguma maneira, reduzir, inclusive, algumas espécies. Existem espécies em extinção hoje no Brasil, principalmente a partir de uma caça predatória que não respeita a questão da própria migração das espécies e da questão da reprodução delas em alguns espaços no Brasil. Ainda em relação ao extrativismo animal, nós podemos afirmar que a questão da pesca também é importante, principalmente em relação aos principais rios brasileiros. Rios como o Rio Amazonas, na região norte, que é extremamente importante não só para a questão da navegação, mas também para a questão da alimentação da população regional, que consome muita carne branca, muita carne de peixe, em função dos preços também, que são preços bem menores em relação à carne vermelha, carne de gado, por exemplo, e também porque boa parte dessa população da região norte não possui, digamos, empregabilidade, ela acaba vivendo subsistência, e a pesca, dessa forma, é uma das grandes atividades para o seu sustento das suas famílias. A extração de combustível fóssil é um outro importante fator para o desenvolvimento energético brasileiro. Os fósseis, na verdade, são restos de animais e de algas que no tempo geológico foram compartimentados em bacias sedimentares e formaram, no processo seguinte, no tempo geológico, o petróleo, que hoje é extraído principalmente no Brasil em relação às plataformas continentais, na altura de Campos, no Rio de Janeiro, e também nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. A grande concentração ocorre justamente nessas áreas, onde mais de 90% do petróleo brasileiro é extraído. Bem, mas até que ponto o Brasil conseguiu atingir esse desenvolvimento tecnológico em relação ao petróleo? De que forma o país conseguiu buscar recursos e pesquisas também foram desenvolvidas em termos da prospecção e do desenvolvimento de algumas empresas do setor? Como isso ocorreu em relação ao território brasileiro? A grande chave para o entendimento desta questão do petróleo ocorre principalmente a partir da década de 1950, quando é criada a empresa brasileira de petróleo, uma empresa nacional, uma empresa estatal chamada Petrobras. Essa empresa foi criada principalmente porque o Brasil dependia muito da questão das 7 irmãs, que eram, na verdade, aquelas grandes empresas que produziam petróleo e faziam a distribuição também. Empresas como Shell, como Esso, grandes empresas multinacionais que acabavam dominando o mercado e estipulando preços, que eram preços muito altos para os mercados, para o mercado brasileiro, no caso, e acabavam afetando a economia brasileira. Então, o Brasil resolveu criar uma empresa nacional, visando, sobretudo, uma autossuficiência em relação ao petróleo. E isso passa a ocorrer principalmente a partir de investimentos pesados em relação à construção de usinas de extração, polos petroquímicos que vão, de alguma forma, transformar o petróleo em derivados, em combustíveis como a gasolina, querosene e gás de cozinha. E, ao mesmo tempo, o Brasil vai atingir, principalmente a partir do final da década de 90, uma quase que autossuficiência em relação ao petróleo, ou seja, quase tudo que a gente necessita em relação a esse combustível e seus derivados ocorre dentro já do território brasileiro. Vamos agora ver a classificação das fontes de energia. No caso atual, a partir do desenvolvimento econômico e também relacionado às questões ambientais no mundo e também no Brasil, eu vou ter uma classificação que respeita principalmente 2 critérios. As fontes de energia, no caso, renováveis e as não renováveis. Qual é a diferença entre esses 2 tipos de fontes? As renováveis são aquelas que, a partir de um plantio, por exemplo, no caso do álcool, em relação à cana-de-açúcar, basta eu plantar cana-de-açúcar que eu vou ter o álcool na sequência, ou seja, o tempo geológico não interfere na questão da fonte de energia, ou seja, o tempo, a escala de existência dessa fonte é a escala de tempo do homem. No caso das fontes não renováveis, são aquelas que não respeitam mais a escala de tempo do homem, são, no caso, as escalas de tempo geológico. Um exemplo é a questão do petróleo. Para a formação desse atual petróleo, no caso do território brasileiro,
eu tive que esperar mais ou menos 300 milhões de anos para sua formação. Ou seja, isto ocorre fora do tempo da escala de vida do homem. Essa é a diferença básica. E que tipos de energias, de fontes eu tenho em relação a esses dois critérios? No caso das fontes renováveis, eu tenho as novas energias, no caso, relacionadas à questão do álcool, à questão das fontes da natureza, no caso, a energia solar, a energia eólica, que ocorre na natureza normalmente, não precisam respeitar a questão do tempo geológico, elas estão disponíveis. E no caso das não renováveis, principalmente a questão do petróleo e do carvão mineral, que são as duas fontes principais hoje em termos de utilização no mundo. Nossa equipe foi à rua perguntar para a população, então, se as pessoas sabem quais são as principais fontes de energia existentes na atualidade. Roda aí. Onde a gente pode encontrar essas fontes de energia? Na natureza. Tudo que a natureza nos oferece, a gente consegue encontrar energia eólica, solar, elétrica, aqui através de hidrelétricas. Tem várias formas de energia. Só sei eólica mesmo, hidrelétrica, nuclear, do que gera uma espécie de energia, é uma fonte de energia. Exemplos? Sol, energia luminosa, energia eólica, água, energia hidrelétrica, tem vários tipos de energia. Urânio, energia atômica. Energia atômica, eólica, energia elétrica, usina hidrelétrica. A luz é uma fonte, o sol é uma fonte de energia. A água, fonte de energia. Energia nuclear. A população conhece até certo ponto algumas fontes de energia, principalmente aquelas que, no caso, são as mais utilizadas no Brasil atualmente, como a energia hidrelétrica, a energia nuclear, e algumas fontes alternativas também aparecem na fala aí da população. No caso, a energia eólica, principalmente, que é uma fonte que é alternativa hoje no Brasil e começa a ser colocada em prática. Vamos ver agora a matriz energética brasileira. O que é, afinal, matriz energética? É o conjunto de fontes de energia que possibilitam o desenvolvimento do país. A matriz brasileira, ela é composta por algumas fontes de caráter renováveis e outras não renováveis. A base dela, ou seja, a grande energia, digamos assim, em termos de utilização no Brasil, é a hidroelétrica. Uma fonte que vai utilizar principalmente o potencial dos rios, de preferência rios de planalto, que possuem uma grande declividade. Essa declividade vai favorecer a velocidade da corrente das águas. E, obviamente, eu vou ter a geração de energia a partir da construção de turbinas nas hidrelétricas que vão ser movimentadas e vão gerar energia para o abastecimento das cidades, das indústrias, das residências, enfim. Essa energia, no caso hidroelétrica, responde hoje por mais de 70% de tudo que nós consumimos em termos energéticos no país. O Brasil é um país que apresenta uma grande quantidade de rios de planalto, rios com grande volume de água, rios como, por exemplo, São Francisco, o Rio Paraná, onde nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores do mundo, e, obviamente, que os governos brasileiros, principalmente lá a partir da década de 1930, começam a investir justamente na questão das usinas hidroelétricas. Na sequência histórica do Brasil, nós teremos os governos militares que vão, obviamente, impulsionar o desenvolvimento brasileiro, construindo uma série de usinas, a questão também da usina de Itaipu, os projetos de mineração associados às usinas, ou seja, começam a desenvolver realmente a matriz energética brasileira em função de uma demanda industrial. O Brasil começa a se industrializar, um grande número de empresas começa a se instalar aqui no território brasileiro e, obviamente, essas empresas precisam de energia para produzirem. A energia hidroelétrica apresenta alguns impactos associados à sua criação, à construção de usinas. Principalmente no que diz respeito à questão do alagamento das áreas para a construção de barragens e também no deslocamento das populações que devem migrar, principalmente em função da construção de um grande lago que vai formar a barragem
e vai, obviamente, gerar energia a partir da construção de turbinas associadas a esta barragem. Então, alguns impactos ambientais decorrem da criação das usinas, mas ainda assim, se esta usina for construída em um rio de planalto, os impactos serão menores do que da construção de uma usina em rios de planície. Outra fonte de energia importante para o Brasil é a energia nuclear. Esta fonte passa, obviamente, a prevalecer em termos de território brasileiro a partir dos governos militares. Uma questão geopolítica importante era de que os países que tinham alguma importância em termos geopolíticos internacionais eram aquelas nações que possuíam armamentos e arsenais químicos nucleares. Então, era importante para uma nação desenvolver, obviamente, pesquisas nucleares a partir da construção de usinas termonucleares. A partir da década de 70, final da década de 1970, o Brasil firma alguns acordos com alguns países como a Alemanha e Estados Unidos, visando uma transferência tecnológica no setor nuclear. A primeira usina construída a partir desses acordos foi a usina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e que até hoje é a única usina que realmente funciona em termos nucleares no país. Só que essa matriz energética, no caso essa fonte energética dentro da matriz brasileira, é irrisória em termos de aproveitamento. Menos de 1% do que nós consumimos em termos de energia provém da energia nuclear. E, ao mesmo tempo, é uma energia que tem alguns riscos em termos ambientais, principalmente no que diz respeito à questão dos vazamentos nucleares. A história da humanidade provou que, de alguma forma, as usinas nucleares não são benéficas em termos ambientais. O principal vazamento ocorrido até hoje na história da humanidade foi a questão de Chernobyl, lá na ex-União Soviética, quando uma usina teve um vazamento radioativo, no caso Chernobyl, e contaminou, em termos de poluição do ar e casos de câncer, boa parte da população da Europa do leste. Outro impacto decorrente da construção desse tipo de usina nuclear diz respeito à utilização do lixo, ou seja, o que eu vou fazer com o lixo decorrente da produção energética dentro da usina. Nenhuma nação hoje no mundo consegue, de uma forma racional, digamos que, concentrar esse lixo em áreas ambientais, digamos, mais propícias, áreas onde esse lixo não vai contaminar as populações que ali vivem, nem os recursos naturais. No momento existem pesquisas visando a construção de áreas propícias para, digamos, o deslocamento desse lixo radioativo, mas ainda assim não temos ainda áreas, digamos, propícias que realmente respeitem as questões ambientais atuais. E finalizando, vamos agora ver a questão da energia eólica no Brasil. Uma fonte alternativa e que passa a representar um interesse maior hoje do governo federal, principalmente em função dos impactos decorrentes de outras fontes. O governo brasileiro começa a firmar acordos com países europeus que já têm uma tecnologia em relação a esse setor, países como a Alemanha e a Espanha, que vão dar subsídios tecnológicos para as empresas do setor no Brasil. E a gente vai ter, obviamente, nos períodos seguintes, a construção de usinas eólicas nos estados do Ceará, do Paraná e de Santa Catarina. E para os próximos anos, o governo federal já começa a pensar na construção de usinas em estados como Rio Grande do Sul, Ceará e São Paulo. Ou seja, eu começo a pensar na questão da fonte, no caso eólica, na perspectiva futura, ou seja, essa fonte pode, no futuro, representar uma grande demanda em termos de consumo para a população, é uma fonte que não tem quase nenhum impacto ambiental, é uma fonte renovável e o Brasil hoje começa, digamos, de alguma maneira, a copiar os países europeus que há muito tempo já produzem em relação à energia eólica, que é uma fonte limpa, é uma fonte justamente que vem em contraponto às fontes mais poluidoras, como os derivados do petróleo. Existem ainda outras fontes alternativas importantes para o Brasil. A energia solar é uma delas. Boa parte das residências já tem placas que coletam a energia do sol e, obviamente, vão auxiliar na questão da redução dos custos em relação à energia elétrica. Algumas residências do estado de São Paulo, por exemplo, utilizam essas placas para o abastecimento em períodos de pico, reduzindo assim os gastos com a conta de energia elétrica. Outra fonte importante e alternativa também para o Brasil é a questão
do pró-álcool, do álcool em si, que é uma fonte extremamente alternativa e que produz uma energia muito mais limpa em termos de combustíveis. O Brasil hoje já é um país que começa a exportar essa tecnologia. A União Europeia pretende até 2010 substituir os veículos movidos a gasolina e derivados por veículos movidos a álcool, então o Brasil pode exportar esse combustível no futuro. E obviamente que as políticas ambientais em relação a esses combustíveis também são melhores, ou seja, os impactos da constituição do álcool e da energia solar, no caso, são bem menores em relação a outras fontes mais poluidoras, como o petróleo, como a energia nuclear, como a questão também da energia associada à matriz energética, no caso, a energia hidrelétrica. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Uma dica de estudo importante para a questão energética no Brasil é o site www.anel.gov.br. Este é o site da Agência Nacional de Energia Elétrica, onde vocês poderão ter acesso a uma grande quantidade de informações a respeito das principais usinas brasileiras e as próximas usinas a serem construídas no território brasileiro. Até a próxima! Na aula de hoje, estudamos as fontes de energia no Brasil. As principais fontes energéticas no Brasil, como a energia hidrelétrica, nuclear e eólica, possibilitaram ao país um desenvolvimento principalmente em termos industriais. Vimos também o extrativismo vegetal. A utilização do extrativismo vegetal como fonte de alimento e também de renda para as populações, principalmente da região norte do Brasil. Estudamos e conhecemos as fontes alternativas de energia. As principais fontes alternativas, como a energia eólica e solar, possibilitam ao país de ter uma tecnologia que pode ser muito importante para o futuro. Bons estudos! Bem, professor, uma dica de estudo importante para o trabalho com seus alunos em sala de aula é mostrar que a matriz energética brasileira está embasada principalmente na energia hidroelétrica, mostrando, obviamente, então, para os seus alunos que essa matriz começa realmente a se efetivar em termos de território brasileiro a partir dos governos militares. E também mostrar para esses alunos que os impactos decorrentes da construção das usinas podem, inclusive, levar as populações a migrarem. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima!